Olá, meus queridos irmãos e meus amigos. Voltamos para orar, para lermos a Bíblia e orar ao Senhor. Queremos orar com alguém, queremos chegar a Deus, a nossa oração, junto com os irmãos que nos assistem e acompanham as nossas orações. É um momento de comunhão, meus queridos irmãos, de comunhão com Deus juntos. Se você orar comigo, se você se comunicar comigo, se você estiver comigo nesse momento, nós entraremos na presença do Pai juntos, numa voz única, para podermos orar ao Senhor, agradecer por todas as coisas. Eu agradeço pelo dia, agradeço pela oportunidade que o Senhor está me concedendo de poder falar com você, de poder falar com os nossos irmãos e amigos e também poder falar com Deus. E podemos ler a palavra de Deus e fazermos uma ligeira reflexão sobre a palavra de Deus. Então nós encontramos na epístola aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, o seguinte: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor. Deus deu provas do seu amor quando Ele deu o seu Filho para morrer por nós, quando nós não tínhamos nem nada que lhe agradasse, que nós pudéssemos oferecer por essa dádiva. Ele prova. Foi uma aposta que Ele fez, foi um investimento que Ele fez no escuro, antes de nós crermos, antes de nós vivermos, porque, na verdade, a nossa vida começaria com a sua morte, com a morte de seu Filho. E Ele prova o seu amor, dando-nos o seu Filho, doando-nos o seu Filho, entregando-nos o seu Filho para morrer por nós, para nos redimir, quando nós ainda éramos pecadores. Mas aqui tem uma amostragem, porque geralmente o ser humano, nós humanos, nós achamos que o amor é uma troca, nós esperamos que as pessoas façam para nós, para que nós façamos para elas, e às vezes até somos desconhecidos e acabamos sendo um pouco ingratos, não retribuindo. Mas alguém pensa que as coisas devem ser retributivas, devemos retribuir aquilo que recebemos, mas Deus nos dá sem antes que nós tenhamos alguma coisa para lhe dar. Ele deu a dádiva maior, Ele nos deu o presente maior, Ele nos deu o mais importante, o seu próprio Filho, mais do que o seu Filho, a vida do seu Filho. Ele deu o Filho para morrer por nós. Isso é base do Evangelho, é base da pregação do Evangelho. A morte de Jesus Cristo é a razão de nós desfrutarmos a salvação pela graça, pelo seu amor, pela sua generosidade. Ele fez isso. Agora, uma vez que Ele nos amou, nós devemos amá-lo e, às vezes, provar o nosso amor para com Ele, assim como Ele provou o seu amor para conosco, a nós. Ele provou, Deus provou o seu amor, dando-nos o seu Filho, dando-nos para morrer, para perder a vida por nós, e depois o Pai o ressuscitou dos mortos. Isso é maravilhoso. A salvação
que pregamos está fundamentada nesse fato, nessa verdade, a morte de Jesus Cristo. Uma vez crendo em Jesus Cristo e convivendo com Ele através da comunhão pelo seu Espírito Santo que nos tem outorgado, nós temos a comunhão com os irmãos, com Deus e com os irmãos. Por que é importante a nossa comunhão com os irmãos? Por que é importante? Porque está escrito que se nós não amamos ao irmão a quem nós vemos, a quem nós avistamos, com quem nós convivemos, com quem nós temos relacionamento de vida, se nós não amamos os nossos irmãos, como podemos amar a Deus a quem nós nunca vimos? Nós cremos em Jesus Cristo, como ele disse a Tomé. Tomé creu. Aí Jesus disse, depois que Jesus mostrou a ele as suas mãos e o seu lado, onde foi sangrado, e agora ele creu. E então Jesus lhe disse, Tomé, porque você me viu, você creu? Bem-aventurados são aqueles que não me viram ou não me verão e crerão. Nós cremos sem ver Jesus, mas acreditamos. Acreditamos nas Escrituras, acreditamos que a história do nascimento e evangelização, ministério de Jesus, morte e ressurreição é verdade. Acreditamos que as suas promessas são verdadeiras. Acreditamos na sua palavra, até porque nós vemos o cumprimento dela. Portanto, nós cremos e por isso falamos. Agora, nós devemos estender esta comunhão aos nossos irmãos. O apóstolo Pedro fala de amar ardentemente. Olha, essa palavra amar com ardor, com aquele desejo de fazer parte da vida daquela pessoa, daquele irmão, porque Cristo está nele, porque ele creu em Jesus Cristo, assim como eu também criei, como nós também cremos. Isto é maravilhoso. E aqui, nesse mesmo capítulo, no versículo 5, o apóstolo diz, a nossa esperança não confunde, não tem confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, outorgado. Eu quero abraçar e saudar e dizer bem-vinda à nossa irmã Zuleide Gemac, também a irmã Francisca dos Santos, que entraram e estão conosco, com certeza vão orar conosco. Vamos orar. Também a irmã Melissa Santos, que nos sauda com a paz do Senhor. Nós vamos orar com essas pessoas. Elas vão orar conosco e isso é maravilhoso, porque a comunhão que nós temos com Deus, nesse momento nós temos com os irmãos. E essas pessoas que estão conosco, elas sentem a comunhão, elas ouvem a nossa voz, elas sentem que nós estamos à distância, mas no Espírito, o Espírito que os irmãos estão, as irmãs estão, é o mesmo que está em mim. O Espírito que está em nós faz com que nós vivamos a comunhão. A comunhão. Comunhão é convivência. Comunhão é compartilhamento. Comunhão é fazer parte da vida ou das pessoas. E nós agradecemos muito a Deus nesse momento. Agradecemos porque o Senhor é bom e a sua bondade, ela se estende de geração em geração.
É pela bondade de Deus, é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus que nós hoje temos a esperança. Somos salvos do poder do pecado, somos salvos da pena do pecado e seremos salvos quando o Senhor vier do corpo do pecado, nosso corpo, porque o nosso corpo será transformado ou ressuscitado. Então aí nós seremos salvos do corpo do pecado, conforme o apóstolo Paulo diz sobre o nosso corpo, ele diz: quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então diremos: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ah, foi tragada, porque Jesus Cristo venceu a morte. E se ele venceu a morte, ele não venceu por ele próprio, ele venceu por nós. Foi por isso que ele se humanizou, para ser semelhante a nós. Com exceção do pecado, ele foi como nós, para que nós sejamos como ele, para que nós tenhamos uma ressurreição como ele teve, para que nós tenhamos uma vida eterna como ele tem. Nunca vamos ser igual a ele, mas estamos nele, fazemos parte dele, viveremos com ele eternamente. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, tornarei para vós, para os receber para mim mesmo. Queridos, ontem nós estivemos lá na Câmara Municipal, ali o Poder Legislativo homenageou, além do aniversário da Reforma Protestante, que é hoje o aniversário, 508 anos, ali foram homenageados as pessoas, várias pessoas que trabalham no Evangelho aqui na cidade e na região. Eu fui uma delas. Eu agradeço ao Poder Legislativo, às pessoas, os vereadores que fizeram a proposta de homenagem. Agora, recebemos aquela homenagem, uma placa, porém, nós que esperamos o Senhor, que amamos o Senhor, que fazemos a vontade de Deus, se formos fiéis até aquele dia, nós ouviremos uma homenagem não do Poder Legislativo de uma cidade, de um município. Nós ouviremos as palavras do Senhor dizendo: vinde, benditos de meu Pai, receber por herança o reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Ah, nós esperamos por esse dia. Vamos ser fiel, vamos a caminho, vamos ao encontro, vamos chegar a esse dia para ouvirmos essa chamada: vinde, benditos de meu Pai, receber por herança o reino que está proposto desde a fundação do mundo. Deus abençoe. Vamos entrar na presença do Pai. Vamos orar. Vamos orar com as irmãs que estão conosco. Será muito importante, queridos, nós podermos estar juntos e podermos orar ao Senhor. Nosso Pai, nós entramos na Tua presença. Pela mediação do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E, Senhor,
também pela inspiração do Teu Espírito Santo. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Pai, recebe, aceite-nos em Tua presença, perdoe-nos todas as nossas imperfeições, as nossas falhas, tudo que pode ser um obstáculo para impedir o nosso acesso à Tua presença. Perdoa-nos, lave-nos, purifique-nos e aceite-nos em Tua presença. Pai, recebe a glória que tributamos, o louvor que tributamos. Agora oramos, Senhor, pelas pessoas doentes. Eu quero orar e quero te pedir pelo irmão João de Deus, que está hospitalizado e está doente. Senhor, o Senhor pode visitá-lo agora. O Senhor pode desobstruir todas as suas artérias que estão obstruídas. E quando for feito o exame, já não haja mais nada. O Senhor pode fazer isso. Agora, se o Senhor quiser que ele passe, Senhor, pelo procedimento médico, abençoa, providencia o médico e as condições para que ele seja abençoado. Eu te peço a minha irmã, a Maria Onilde. Ó Senhor, como ela tem sofrido e como ela tem enfrentado uma enfermidade terrível, e o Senhor tem prolongado os seus dias. Abençoa, Senhor, e faz uma obra poderosa na tua filha. Pai, nós te agradecemos, nós te pedimos pelos irmãos enfraquecidos na fé, te pedimos por aquelas pessoas que estão sendo ludibriadas por doutrinas outras, te pedimos que elas sejam despertadas, Senhor, despertadas a tempo, para que não caiam no laço do inimigo. Pai, nós agradecemos, pedimos uma noite abençoada, um fim de semana abençoado para todos os teus filhos, para esta cidade. Reine paz nesta cidade. Repreende o espírito de morte, Senhor, que no fim de semana, às vezes, ceifam vidas pela violência no trânsito e também a violência humana. Pai, nós repreendemos o espírito de morte e te pedimos paz para os lares, para as casas, para as famílias, para todos, Pai. Eu te agradeço, te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. A irmã Melissa está dando os parabéns a mim e nós agradecemos. Glória a Deus. Queridos, nós voltaremos terça-feira. O Senhor querendo, nós estaremos terça-feira de volta. Então queremos agradecer as irmãs e a irmã Francisca, ela diz aqui: amém, um abraço, pastor Augusto. Um abraço, irmã Francisca. Deus abençoe grandemente. E todas as irmãs, a irmã Zuleide e a irmã também, a irmã Melissa, e todos. E às vezes essas pessoas que estão aqui, elas estão assistindo a live com outra pessoa. Se você tiver companhia aí, nosso abraço aí, a companhia, ao esposo da irmã Melissa, o irmão, esqueci o nome agora, e todos que nos assistiram, todos que vão assistir depois a live, Deus abençoe grandemente. Voltaremos terça-feira. Até lá dizemos que a paz de Deus, que excede o entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Amém.
Passa isso, velho.